Salve, salve minha família Caipora! Tudo de boa com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz pra vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade e o mais importante, com muita humildade, beleza, galera? E hoje eu trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 8 de agosto. Tivemos 26 palpites com 22 greens e apenas 4 reds, tá? Tivemos 85% de taxa de acertos para este dia. Olha só que maravilha, voltamos à nossa normalidade, tá? E trago para vocês também o resultado parcial dos palpites do dia 10 de agosto. Tivemos 39 palpites com 27 greens até o momento e apenas 6 reds, tá? Temos 6 jogos que ainda irão acontecer, então depois acompanhe os nossos resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com os links das nossas redes sociais e também dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza? Muito obrigado a todos por sempre me acompanharem. E vocês que estão caindo aqui pela primeira vez, não se esqueçam de clicar ali no botãozinho embaixo e inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like e também não se esqueçam de comentar, beleza? Ativem as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diariamente, beleza, galera? E vamos lá para os nossos palpites do dia 11 de agosto. Bora pra intro! Bora, galera, iniciar aqui então e temos jogos nessa madrugada, beleza? Vamos iniciar aqui com o jogo da Austrália do Brody Middle Magic versus o Valentine Phoenix. Traga essa partida na Northern NSW com o mercado de over 2,5 gols. O Brody Middle ele tem 76% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Valentine tem 56%. No histórico, 13 vitórias do Brody Middle, 2 empates e uma do Valentine. A média de gols é de acima de 4,5 gols. Verificando em séries, o Brody Middle jogando em casa ele venceu 4 partidas e empatou uma. E verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Vamos lá para a partida do Rockdale e Leiden versus o Sunderland Sharks. Traga essa partida na NSW da Austrália com mercado de vitória seca para casa. O Rockdale tem 67% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sunderland tem 50%. No histórico são 15 vitórias do Rockdale, 5 empates e 2 do Sunderland. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Rockdale vem a 8 jogos marcando gols e nos últimos encontros o Rockdale venceu as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, Rockdale venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Sunderland venceu 2 das últimas 6. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Canberra versus o Tuggeranong. Traga essa partida na capital da Austrália com mercado de over 2,5 gols. O Canberra tem 68% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tuggeranong tem 44%. No histórico, 16 vitórias do Canberra, 4 empates e 4 do Tuggeranong. A média de gols é de acima de 4,5. Verificando em séries, o Canberra vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, fechou? Próxima partida, a J1 League do Japão, eu trago o Yokohama F Marinos versus o Vissel Kobe. Trago essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Kobe jogando fora de casa. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Marinos tem 56%. No histórico são 24 vitórias do Yokohama, 14 empates e 12 do Kobe. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Yokohama vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros temos o mercado de over 2,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Na casa do Yokohama também temos over 2,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Genk versus o Clube Brugge. Traga essa partida na 1 Pro League da Bélgica com o mercado de over 2,5 gols. O Brugge jogando fora de casa tem 47% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Genk tem 39%. No histórico, 27 vitórias do Genk,
e o Brugge tem 36. 15 empates. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Genk vem sem vitórias há 5 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Genk, over 1,5 gols também em todas as partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Hibernian versus o Celtic. Traga essa partida na Premiership da Escócia com over gol no primeiro tempo. O Celtic jogando fora de casa tem 73% de probabilidade de vitória, 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Hibernian tem 67%. No histórico, 62 vitórias do Celtic, 26 empates e 12 do Hibernian. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Celtic vem vencendo as 5 partidas e o Hibernian vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Gunner Oslo versus o Midtjylland 2. Traga essa partida na terceira divisão da Noruega com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Oslo tem 83% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Midtjylland tem 11%. Verificando no histórico, foi uma partida com uma vitória de 3-2 do Oslo. Em séries, o Oslo vem marcando gols a 10 jogos e o Midtjylland vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Oslo vem vencendo o primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Sandviken versus o Asani Football 2. Traga essa partida na terceira divisão da Noruega com vitória no primeiro tempo para casa. Sandviken tem um aproveitamento de 100% nos últimos 9 jogos e o Asani tem 17%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 1-0 do Sandviken. Em série, o Sandviken vem vencendo as 5 partidas e o Asani vem perdendo as 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória no primeiro tempo do Sandviken na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Mais uma partida, o Nordsjælland versus o Lyngby. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com mercado de over gol no primeiro tempo. O Nords tem 73% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lyngby tem 33%. No histórico, são 11 vitórias do Nords, 7 empates e 6 do Lyngby. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Nords vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, a Mamelodi Sundowns versus o Polokwane City. Traga essa partida na MTN 8 da África do Sul com mercado de under 3,5 gols. A Mamelodi tem 77% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Polokwane tem 50%. No histórico, 11 vitórias do Mamelodi Sundowns, 4 empates e 5 do Polok. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Polok vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Vamos para a próxima partida, que é a nossa partida de destaque, o Arsenal contra o Lyon. Traga essa partida na Emirates Cup com mercado de over 2,5 gols. O Arsenal tem 66% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lyon tem 72%. No histórico, 2 vitórias do Arsenal e 1 do Lyon. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Arsenal vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros temos over 2,5 gols nas 3 últimas partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Vikingur Reykjavik versus o Vestre. Traga essa partida na Oversdale da Islândia com vitória seca para casa. O Vikingur tem 74% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Vestre tem 28%. No histórico, 2 vitórias do Vikingur e a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Vestre vence vitórias a 5 jogos e nos últimos encontros temos vitória do Vikingur nas 2 últimas partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Vikingur venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Vestre não vence as 6 partidas. Então, para essa partida, vitória seca para casa. Próxima partida agora na Ilhas de Faroé, eu trago o Klaksvik versus o Fugafjörður. Trago essa partida na Main Stadium da Ilhas de Faroé com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Klaksvik tem 79% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Fugafjörður tem 11%. No histórico, 25 vitórias do Klaksvik, 5 empates e 7 do Fugaf. A média de gols é de acima de 3,5 gols.
Em séries, o Flugaf vem perdendo as 5 partidas e o Klaksvik vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros, temos o mercado de vitória no primeiro tempo do Klaksvik na maioria das partidas jogando em casa. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Brøndby versus o Aarhus. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Brøndby é de 43% jogando em casa. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Aarhus também. Verificando o histórico, são 4 vitórias do Brøndby, 21 empates e 21 do Aarhus. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos seus últimos jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em todas as partidas e ambas marcam em 4 das últimas 6. Jogando na casa do Brøndby, ele tem over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e ambas marcam em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Juventude contra o Botafogo. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com vitória e empate para fora. Botafogo tem 43% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Juventude tem 50%. No histórico, são 4 vitórias para cada lado e 5 empates. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Botafogo vem sofrendo gols há 5 jogos e o Juventude também. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para o Botafogo em 5 das últimas 6 partidas. E jogando na casa do Juventude, o Botafogo empatou uma das duas partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Botafogo vem vencendo e empatando 4 das suas últimas 6 partidas e o Juventude venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, fechou? Próxima partida, o Ajax contra o Iriven. Traga essa partida na Eredivisie da Holanda com mercado de vitória seca para casa. O Ajax tem 67% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Iriven tem 50%. No histórico, 50 vitórias do Ajax, 10 empates e 12 do Iriven. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Ajax vem vencendo as 5 partidas e o Iriven vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Ajax venceu 5 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Ajax venceu as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Ajax venceu 6 das suas últimas 6 partidas e o Iriven ele venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Alda contra o Tukuns 2000. Traga essa partida na Virslīga da Letônia com vitória seca para casa. O Alda tem 66% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tukuns tem 22%. Verificando no histórico, são 12 vitórias do Alda, 8 empates e 16 do Tukuns. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Alda vem a 5 jogos vencendo e o Tukuns vem sem vitórias a 5 jogos e perdeu 4 deles. Últimos encontros, temos o mercado de vitória do Alda em 3 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Alda venceu apenas 2 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Alda venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Tukuns ele não vence há 6 partidas. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Sheffield contra o Plymouth. Traga essa partida no Championship da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. O Sheffield tem 53% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Plymouth tem 61%. No histórico, são 7 vitórias do Sheffield, 5 empates e 10 do Plymouth. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Plymouth vem marcando gols a 6 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Sheffield, ele não tem over 1,5 gols na única partida. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Shakhtar Donetsk versus o Polícia Zitorin. Traga essa partida na Premier League da Ucrânia com vitória seca para casa. O Shakhtar tem 71% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Polícia também tem 56%. No histórico, foi uma vitória do Polícia e um empate. E a média de gols é de 1 gol. Em séries, o Polícia vem marcando gols jogando em casa 5 jogos. E nos últimos encontros, não temos vitória do Shakhtar em nenhuma partida. Nos últimos jogos dos campeonatos, o Shakhtar venceu 3 das últimas 6 partidas e o Polícia venceu 2 das últimas 6. Mas para essa partida, acredito que nós teremos vitória seca para casa. Fechou? Próxima partida na Liga da Lituânia, Panevezes versus os Žalgiris Vilnius. Traga essa partida com fora para marcar o primeiro gol. Os Žalgiris têm 65% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Panevezes tem 22%. No histórico, 19 vitórias dos Žalgiris, 3 empates e 4 do Panevezes.
A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. O Vilnius vem sem empates a 5 jogos e o Panevėžys vem sofrendo gols a 6 jogos. Nos últimos encontros, temos os Žalgiris marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos fora para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, Sonderjysk versus o Copenhagen. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com o mercado de over gol no primeiro tempo. Copenhagen jogando fora de casa tem 58% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sonderjysk tem 33%. O histórico são 37 vitórias da Copenhagen, 10 empates e 3 do Sonderjysk. A média de gols é de acima de 3 gols em séries. O Sonderjysk vem a 8 jogos sofrendo gols e o Copenhagen vem marcando a 9. Últimos encontros, temos overgol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, overgol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Lokomotiva Zagreb versus Hajduk Split. Traga essa partida com vitória e empate para fora na HNL da Croácia. O Hajduk tem 50% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Lokomotiva tem 39% no histórico, 32 vitórias do Hajduk, 14 empates e 11 do Lokomotiva. A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. O Lokomotiva vem sofrendo gols a 9 jogos e o Hajduk vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate do Hajduk em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Hajduk venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Lokomotiva venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Rigas Futebol Escola versus o Grobinas. Traga essa partida na Liga da Letônia com vitória no primeiro tempo para casa. O Rigas tem 87% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grobinas tem 61 no histórico, 3 partidas com 3 vitórias do Rigas e a média de gols é de acima de 4,5 gols. Em séries, o Rigas vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória no primeiro tempo do Rigas nas 3 últimas partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Rigas vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Famalicão contra o Benfica. Traga essa partida na Primeira Liga de Portugal com o mercado de over 1,5 gols. O Benfica tem 67% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Famalicão tem 56 no histórico, 9 vitórias do Benfica, 3 empates e 1 do Famalicão. A média de gols é de acima de 2,5 gols em séries. O Famalicão vem 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Famalicão, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Lillestrøm versus o Molde. Traga essa partida na Eliteserien na Noruega com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Molde, ele tem 41%. Ele tem 61% de aproveitamento nos 9 jogos e o Lillestrøm tem 50%. No histórico são 25 vitórias do Molde, 16 empates e 15 do Lillestrøm. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Molde vem 5 jogos sem empates e o Lillestrøm vem a 5 jogos sofrendo gols. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Vitória Pilsen versus o Karviná. Traga essa partida na República Tcheca com over 1,5 gols. O Pilsen tem 69% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Karviná tem 72%. No histórico, são 9 vitórias do Pilsen, 3 empates e 2 do Karviná. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Pilsen vem sem derrotas a 5 jogos e o Karviná vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Pilsen, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida no Egito, eu trago o Talaé contra o Pirâmides. Trago essa partida com empate anula para fora. O Pirâmides tem 53% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Talaé tem 28% no histórico, 7 vitórias do Pirâmides, 6 empates e 3 do Talaé. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Talaé vem sem vitórias a 5 jogos e o Pirâmides vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Todos foram jogando em casa, das duas equipes.
Nos últimos encontros das duas equipes, o Pirâmides venceu 3 das últimas 6 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, o Pirâmides venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Talaia venceu apenas uma. Então, para essa partida, acredito que nós teremos vitória do Pirâmides, e se empatar, anula a aposta, beleza? Próxima partida, Al Ahly Cairo versus o Zed. Traga essa partida na Premier League do Egito com o mercado de under 3,5 gols. O Al Ahly tem 42% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zed tem 50%. No histórico, 3 vitórias do Al Ahly e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Al Ahly vem vencendo as 5 partidas e o Zed vem sofrendo gols a 9 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Osijek contra o Dinamo Zagreb. Traga essa partida na Croácia com o mercado de over 1,5 gols. O Dinamo tem 56% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Osijek tem 67%. No histórico, 50 vitórias do Dinamo, 20 empates e 11 do Osijek. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Osijek vem 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, Curitiba contra a Ponte Preta. Traga essa partida com under 3,5 gols. O Curitiba tem 55% de probabilidade de vitória, 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Ponte tem 56%. No histórico, 2 vitórias do Curitiba, 8 empates e 8 vitórias da Ponte Preta. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Curitiba vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles, enquanto a Ponte Preta vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bahia contra o Vitória. Traga essa partida na Série A do Brasileirão, com o mercado de ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. Verificando os últimos encontros das duas equipes, tivemos ambas as equipes recebendo 2 cartões ou mais na maioria das partidas, tá? E verificando a média de disciplina das duas equipes em cartões, temos uma média de acima de 4,5 cartões por partida. E o nosso árbitro ele aplica mais de 6 cartões por partida e uma média de cartões amarelos de 5,5 cartões. Verificando os dados, ele equilibra bem os cartões para cada equipe. Por esse motivo, eu acredito que nós teremos 2 cartões ou mais para cada equipe, beleza? Próxima partida, o São Paulo contra o Atlético Goianiense. Traga essa partida na Série A do Brasileirão com vitória seca para casa. São Paulo tem 62% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Goianiense tem 11%. No histórico, 9 vitórias do São Paulo, 3 empates e 5 do Atlético. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Atlético vem sofrendo gols há 10 jogos e nos últimos encontros o São Paulo venceu 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o São Paulo venceu 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o São Paulo venceu 2 das últimas 6 partidas e o Goianiense não vence, principalmente fora de casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Flamengo contra o Palmeiras na Série A do Brasileirão. Separa essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Flamengo tem 49% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Palmeiras tem 50%. No histórico, 15 vitórias do Flamengo, 14 empates e 15 do Palmeiras. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Flamengo vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Flamengo, over 1,5 gols também em 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Sandjarna versus o Breiðablik. Traga essa partida no Oversdale da Islândia com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Breiðablik. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sandjarna tem 50%. No histórico são 18 vitórias do Breiðablik, 7 empates e 10 do Sandjarna. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Sandjarna vence empates a 5 jogos e o Breiðablik também. E nos últimos encontros, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Sandjarna, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Valur Reykjavik versus o HK.
traga essa partida com over 2,5 gols. O valor tem 74% de probabilidade de vitória, 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O HK tem 28% no histórico, 16 vitórias do valor, um empate e 2 do HK. A média de gols é de acima de 3 gols em séries, o valor vem perdendo a 3 partidas e o HK vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do valor, over 2,5 gols em 2 das últimas 4 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Braga contra o Estrela Vermelha. Traga essa partida em Portugal com o mercado de over 1,5 gols. O Braga tem 70% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estrela tem 33% no histórico, 2 vitórias do Braga e a média de gols é de acima de 4,5. Em séries, o Braga vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols nas 2 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o CRB contra o Novo Horizontino. Traga essa partida na Série B do Brasileirão com vitória para casa ou fora. O CRB tem 43% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Novo Horizontino tem 78% no histórico, 3 vitórias do CRB e 2 do Novo Horizontino. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Novo Horizontino vem sem derrotas a 5 jogos e o CRB vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória para casa ou fora em todas as últimas 5 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória para casa ou fora na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória para casa ou fora, beleza? Próxima partida, o Internacional contra o Atlético Paranaense na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com under 3,5 gols. O Internacional tem 49% de probabilidade de vitória, 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético tem 61%. No histórico, 17 vitórias do Internacional, 9 empates e 16 do Atlético. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Internacional vem sem empates a 3 jogos e o Atlético vem sem empates a 5 jogos. Venceu 4 deles. Últimos encontros, temos o mercado de under 3,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e não se esquecem de se inscrever aí e ativar as notificações. Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Salve, galera! Cheguei aqui com o nosso bilhete caipora e eu trago para vocês: ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais em Bahia contra o Vitória. Over meio gol no primeiro tempo para o North Island versus o Limbe. Over 2,5 gols para o Braga contra o Estrela. Separei over 2,5 gols para o Arsenal contra o Lyon. Under 3,5 gols para o Internacional contra o Atlético Paranaense. Sandy Vikings para vencer o primeiro tempo contra o Asani. E separei o Vikingur Reykjavik para vencer a partida contra o Vestre. Molde total de 4,33 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!